O Brasil da atualidade tem muitas coisas que impressionam negativamente e que por isso mesmo nos entristecem, mas uma das coisas mais arrasadoras é verificar o quanto o brasileiro não consegue fazer uma leitura correta de sua própria realidade. Isso ficou mais escancarado ainda, termo que eu uso para combinar com o personagem que eu vou citar agora, com a saída do tal deputado Frota, que foi expulso do PSL e se filiou ao PSDB, numa filiação aí até que começou a ser contestada, mas acho que não vai dar em nada. Eu costumo usar o termo analfabetismo político para caracterizar as pessoas que não conseguem desvendar o quadro político, mas a situação é mais grave. Trata-se de um quadro de psicopatia política. Os psicopatas que dominam o cenário político nacional já começam a chamar a Frota de comunista e revelam com sua ferocidade carniceira que não entendem nada do que está acontecendo. O cenário é muito claro desde o início da recente disputa presidencial, considerando-se até as últimas eleições como alijada do processo político, o que por si só é uma grande falácia. A direita viu em Bolsonaro e na onda antipetista e anti-esquerdista a oportunidade de voltar ao embate político com força redobrada, ou talvez até triplicada. Por isso mesmo, a arma de Bolsonaro, arma, aliás, que é um termo que combina com ele, a arma do Bolsonaro até agora tem sido a de chamar de esquerdista, de comunista, tudo o que se opõe a ele, numa linguagem que é repetida à exaustão pelos vassalos que o seguem com o desembesto de uma manada furiosa e ignorante que não conhece sequer o significado histórico que deu origem ao termo esquerda. E esse cenário absolutamente claro fica envolto no fanatismo asnático dos totalitários, incapazes de enxergar que o que se tem agora são apenas duas correntes de direita. A primeira burra e desembestada, como nós já dissemos, além de cruel e defensora de aberrações. E outra que, com esperteza e oportunismo, se vale dos erros da primeira para consolidar seu espaço. Bolsonaro conseguiu, assim, mudar o espectro do seu adversário. Se antes parecia ser a esquerda, amorfa e sem direção, meio desnorteada atualmente, passa a ser a própria direita, que identifica nas aberrações de Bolsonaro um entrave à consolidação do próprio projeto da direita. Ora, dizer que o tal do pornógrafo Frota é esquerdista e taxá-lo até de comunista ou traidor infiltrado é de uma esquizofrenia sem dimensão, da mesma forma que seria definir o governador de São Paulo, João Dória, com esses mesmos termos por ter reconhecido que resultou numa ditadura o golpe de 1964. Na minha trajetória de jornalista por mais de 4 décadas, eu sempre presenciei a dificuldade dos correspondentes internacionais em entender a política brasileira. Talvez agora, para esses mesmos correspondentes estrangeiros, tenha ficado claro que essa dificuldade derivava do fato, e ainda deriva, pelo menos em boa parte, de os próprios brasileiros não entenderem a realidade política do país onde nasceram. Mais surpreendente ainda é verificar que pessoas até então aparentemente esclarecidas atribuam a aprovação do projeto da Previdência como uma suposta vitória de Bolsonaro, apesar das flagrantes brigas internas e do esfacelamento de sua própria base no Congresso, do que derivou a saída tanto de Frota como a defenestração pública de um dos maiores aliados do desgoverno Bolsonaro, Gustavo Bebiano. Vamos esquecer, pelo menos para clarear o raciocínio, que existem partidos políticos no Brasil. A pulverização do quadro partidário reduziu o Congresso a grupos de interesses políticos específicos, que, obviamente, se posicionam conforme os interesses desses grupos. É óbvio. Será que não dá para entender? Interessa, portanto, à direita, que domina o Congresso, a aprovação do projeto da Previdência, e assim ela votou de forma coesa. Da mesma forma como continuará votando favoravelmente a tudo o que vá ao encontro dos seus interesses. Não cabe a vitória na votação nem a Bolsonaro nem a seu partido. Um sintoma disso foi a manifestação do senador Tasso Gereissati, do PSDB, dizendo que a melhor postura de Bolsonaro para aprovar as reformas é ficar de boca fechada.
Certamente a psicopatia política da manada de asnos haverá de chamar Gereissati também de esquerdista ou de comunista por considerar Bolsonaro excessivamente prejudicial ao projeto da direita, com suas aberrações e inigualáveis sintomas de estupidez. Mas existem muito mais coisas que impressionam e preocupam hoje no Brasil, evidentemente. Recentemente, eu assisti às explicações de uma psiquiatra sobre o que seriam as características de um psicopata. Como eu não tenho, conforme já expliquei, nenhuma dificuldade em indicar ou prestigiar os chamados canais concorrentes, eu vou deixar nas anotações desse vídeo o link para que possam assistir a essa entrevista. Mas deixem para o final, porque eu ainda vou falar mais coisas. Do seu interesse, se você é realmente um brasileiro digno do seu país. E eu sei que é, principalmente se estiver inscrito no meu canal. E se não estiver, se inscreva. Uma das características do psicopata é a megalomania, que faz com que ele, o psicopata, se sinta superior a todo mundo. Nessa sua megalomania, Bolsonaro já criou problemas com a Alemanha, com a China, com a Argentina e com diversos outros países, cometendo mais uma de suas trapalhadas tragicômicas em seu enfrentamento com a Noruega, divulgando um vídeo como se fosse naquele país a caça às baleias, mostrada num documentário cujo cenário é, na verdade, uma ilha da Dinamarca. Ou seja, Bolsonaro mostrou a Dinamarca como se fosse a Noruega. Será que ele sabe a diferença? O presidente eleito, em mais um dos frequentes lampejos de desvario do nosso eleitorado, aumenta seu elenco de manifestações ridículas e descabidas num momento em que se fazem previsões de período de recessão mundial que deve abalar todos os países de forma preocupante. Em sua megalomania, o presidente se auto-identifica como o imperador do mundo, isolando paulatinamente o Brasil como se fosse um país líder no cenário internacional. Demonstra mais uma vez dessa forma não apenas falta de conhecimento e estupidez verborrágica, como também burrice estratégica no campo econômico e comercial. Que a direita asnática considere que a Previdência precisava de uma reforma pode ser visto como razoável e até aceitável, mas que grande parcela da população que paga juros exorbitantes queira entregar a Previdência de bandeja ao sistema financeiro é de uma psicopatia política incomensurável. Pergunte-se aos vassalos ultradireitistas o que o sistema financeiro produz, além de juros para se autoalimentar cada vez mais, em prejuízo da população, e eles certamente não terão como responder, simplesmente porque o sistema financeiro nada produz a não ser a concentração de riqueza em seu próprio benefício e em benefício das classes já abastadas e privilegiadas econômica e financeiramente. A psiquiatra em questão explica que um psicopata não precisa obrigatoriamente matar para ser assim classificado, mas despreza a vida, valoriza a violência, nunca se arrepende dos próprios erros, até porque nunca os reconhece, e sempre se considera superior a todos os demais viventes. Isso torna evidente o perfil dos vassalos totalitários que o seguem com a fidelidade canina dos animais ferozes, adoradores do ódio ao próximo, que expelem sangue pelas mandíbulas. Adoradores daquele que se acha superior, eles assumem-se como inferiores, subjugando-se ao líder como cães famintos à espera de uma nesga de carne que os alimente ainda mais em sua selvageria. Caso a chamada esquerda não se recupere de seu desnorteio, num Congresso cujo maior problema é a ausência de uma oposição, algo indispensável a toda democracia em qualquer parte do mundo, dificilmente irá colher, repetimos, resultado positivo nas próximas eleições, em que a direita deverá disputar com a própria direita ou então se aglutinar mais uma vez para se fortalecer ainda mais. O projeto político, portanto, não se enganem, é o mesmo. Diante da sequência desnorteante do presidente, resta-nos lembrar ironia publicada pelo antigo jornal Movimento durante a ditadura militar que tanto Bolsonaro elogia. Veja o que disse o jornal
o movimento naquela época da ditadura. Foi mais ou menos isso, se não me falha a memória, mas o conteúdo é fiel ao que foi dito. O otimista é o sujeito que diz que o Brasil é um país que vai para frente. O pessimista é o sujeito que diz que o Brasil está à beira do abismo. O realista é o sujeito que diz que ambos estão corretos. Verá quem conseguir sobreviver.